Esta foi, sem dúvida, a iluminação mais mal feita que eu já fiz em toda a minha vida. Ai, mas sempre tá mal feito. Eu disse que foi a mais mal feita e não que foi a única mal feita. Uma mulher, ela tem 3 fases na vida. Nasce, cresce. Não, talvez uma mulher não saiba contar, mas uma mulher tem 4 fases na vida. Nasce, cresce, assiste Artin Beat Club e morre. De desgosto profundo. Por mais triste que seja admitir, eu estou chegando na última fase e estou aqui para reportar tudo que está passando dentro da minha cabeça. As vozes, elas não param. Oi! Caso você queira me apresentar pra alguém, por favor, não queira. Hoje não é o dia. Esse vídeo não precisa. Se você quiser me apresentar pra alguém, apresenta com outro vídeo. Então, finge que meu nome não é Adara. Caso vocês não saibam o que é Yaratin Beat Club, eu ainda confio na sanidade do meu público. Por favor, digam que vocês não sabem o que é Yaratin Beat Club, por favor. Vocês sabem, não sabem? Mas eu vou explicar como se não soubessem. Eu disse que eu ia explicar, só que eu não pesquisei sobre. Então não tem muito o que eu explicar. É um anime de homem com homem. Ficou bem famoso, tipo, na época da pandemia. Só que na época da pandemia, eu tava ocupada chorando. Eu não tinha tempo pra essas safadezas que vocês tinham. Então, eu não peguei esse hype do anime que todo mundo ficava falando sobre. E eu pensei, por que não entender o que é que acontece nessa obra tão aclamada por meninas de 13 e 14 anos de idade? Como poderia algo dar errado? Antes de começar essa review altamente cinematográfica, eu gostaria de lembrar como se alguém tivesse esquecido, mas que minha pronúncia em japonês obviamente não vai ser perfeita, pois eu sou nordestina, não japonesa. Então também não venha querer corrigir minha pronúncia falando, ai, não é assim que fala, é assim. Você também não é japonês, cala sua boca e assista essa porcaria desse vídeo, porque eu já tô me sacrificando demais, eu ainda tenho que me sacrificar pra pronunciar essa porcaria certo. Isso aqui não merecia nem estar sendo citado. Eu ainda vou me preocupar em citar da forma correta. Voltando. Yaratin Beat Club começa narrando a história do Tono, que vai ser o nosso protagonista, infelizmente, porque ninguém se importa com ele. Ele é um bundão. Eu não sei se bundão é a palavra correta pra ser usada nesse contexto, mas ele é um boboca. Ele é só inútil, ele é burrinho, ele é ele. E ele é o protagonista e não tem muito o que ser feito. Então conhecemos a história do Tono, que se mudou de Tóquio pra uma escola só para meninos, no meio do mato, bem escondidinha da cidade, e eu não sei em qual momento os pais dele acharam que isso seria uma boa ideia. Eu não sei se foi pra construir caráter ou se foi intencional para construir homossexualidade, porque eu tenho a teoria de que ambientes que comportam muitos homens são ambientes gays. Então, vestiários de futebol, gay, exército, bem gay, escola só para meninos, é extremamente homossexual. Pra mim, coisa de homem hétero é tipo o show da Taylor Swift, salão de beleza. Porque se você é um homem hétero, você tem que querer estar num lugar que mulheres frequentam. Por que você tá num lugar rodeado de homens? Ele vai lá pra uma escola só para meninos e ele tá lá todo acanhadinho na cadeira dele, igual um virjola que ele é. E aí surge ele, um anjo no meio das trevas, um twink no meio dos machos alfas, Yaguchi. E o Tono automaticamente se converte à homossexualidade. Ele vê aquele menino afeminado na frente dele e ele fica apaixonado. E aí o Yaguchi, ele se apresenta e fala assim, nossa, você sabe que tem que entrar em um clube nessa escola? Qual clube você vai escolher? E aí o Tono ainda não sabia dessa informação, mas aí ele pensa consigo mesmo e fala, acho que escolherei o clube de fotografia. Afinal, o que as pessoas fazem num clube de fotografia, além de tirar fotos? E aí, quando o nosso protagonista querido entra na sala do tal clube de fotografia, ele dá de cara com Yuri, testando vibradores. O Yuri, inclusive, talvez seja o personagem mais conhecido de Yaratin Beat Club. Eu não sei ao certo por que as pessoas superestimaram tanto ele. Eu achei que ele era uma coisa irreal. Mas ele é só um cara muito estiloso que fala nada com nada. Ele só geme e murmura coisas sem sentido e anda descalço, igual a Ana Vitória fazendo show. Aí o Tono fica muito assustado com aquela cena e ele fala, meu Deus, que é isso? Um homem de cueca na minha frente, rodeado de muitos outros homens. E isto parece um pouco homossexual pra mim. Como assim nessa escola de homens juntos, todos dormindo juntos, amontoados, há coisas homossexuais acontecendo? Não consigo acreditar nisso, estou muito chocado. E aí, enquanto o Tono tá lá parado na porta, assustadíssimo, a gente é apresentado
aos membros enquanto eles fazem uma pose meio estilo Jojo, só que homossexual. Se bem que Jojo é meio homossexual, então acho que não tem muita diferença entre os dois. Temos o Akemi, que é o presidente do clube de fotografia, e logo em seguida temos o Yuri, que é o vice-presidente. Porque a história conta que por mais que o Yuri pareça bobinho e burro, idiota e judiado, ele é muito inteligente. Temos também o Shikatani, que eu carinhosamente chamo de Shitake, que é mais fácil pra mim lembrar, que Shikatani é muito complicado. Então Shitake vem mais rápido à minha memória. E ele é um passivo que usa calcinha e sutiã. Não tem muito o que falar sobre ele. Quer dizer, tem, mas no anime em si não é aprofundado. Talvez eu tenha lido o mangá, mas foi só pra fins de pesquisa mesmo. Temos o Itomi, que é o namorado do Akemi e nada mais. E ele também parece um pouco Lisandre do Amor Doce, mas não achem que ele é igual ao Lisandre, tá? Ninguém é igual ao Lisandre e esse gay não chega aos pés do meu homem. O Tamura, que é um cara de cabelo azul que quer ser metido a bad boy e ai, como ele é sério e posturado, mas ele é tão gay quanto os outros, não faz muita diferença. Resumidamente, são várias bichas patéticas que fingem ter muita personalidade, mas nem 1% da personalidade de cada um é explorado. É muito mais explorado o orifício de cada do que a personalidade. E aí, enquanto o Tono tá lá sendo encurralado pelos novos alunos que estão enchendo ele de perguntas e contando coisas pra ele, chega o Kashima, que é o nosso personagem que de primeira já se aproxima do Tono e já fica ali todo safadinho, porque ele é bem saliente e ele é bem sem vergonhinha. Ele é muito sem vergonha, esse homem, mas eu gosto dele. Parece que eu tô xingando, né? Parece que eu tô gritando com ele, mas não, ele é um dos meus preferidos. Se é que dá pra ter preferidos aqui. É que aparentemente todo mundo quer o Tono, muito porque ele é protagonista, mas eu sinto que o Japão tem uma tara com nerd com cara de otário. Não sei, o Arisu confirma isso pra mim. Todas as mulheres olham pra ele e ficam molhadas, encharcadas. E aqui acontece a versão gay disso. E aí, as regras do clube são expostas pros dois novos alunos e basicamente é um clube de sexo. E o seu único objetivo é fazer sexo. E não há nenhum impedimento, porque até os professores participam do sexo. Então, meio que se vire, faça isso com quem você quiser, contanto que você faça. Porque quem não fizer sexo está condenado a uma orgia. Você tem um mês. Se você não conseguir bater a meta... Enfim, no intervalo, depois de muita pressão psicológica e depois de muitos surtos internos, porque o Tono, obviamente, é virgem, ele encontra o Yakuti no pátio e o Yakuti vai correndo pedir desculpa pra ele e fala, nossa, perdão por não ter te explicado como funcionava o clube de fotografia. E aí ele fica todo vermelhinho e todo kawaii. E aí o Tono olha pra ele e fala, ai, não precisa se desculpar, meu amor, tá tudo bem. Ele é muito gay, só que ele insiste em falar que não é gay e ele fica, nossa, gays? Ele se assusta a cada gay que ele vê. Eu não sei qual que é a questão dele. E mais pra frente do anime, o Yakuti explica que ele fica vermelho por uma questão de hábito. E eu não entendi bulhufas desse diálogo. Como que é um hábito ficar vermelho? Não é algo voluntário. É a mesma coisa de eu falar que eu tenho o hábito de ficar suada. Não é como se você pudesse escolher quando vai suar. Então eu não entendi, talvez foi erro na tradução. Mas por que eu tô me importando tanto com isso? Importa que o Yakuti é uma passiva que fica vermelho o tempo inteiro. E aí, enquanto os dois estão lá no pátio felizes, lanchando juntos, conversando, surge o Kashima no meio do gramado, correndo na direção do Yakuti, gritando o nome dele. E aí, o Tono, ele já se arma, ele já abre os peitos e fala, quem que tá querendo roubar minha passiva? E aí, ele cria uma fanfic na cabeça que um tá querendo o outro, até que ele descobre que os dois são primos. Yakuti e Kashima são primos, então está tudo bem, não é mesmo? Afinal, eles são primos. Mas não, o Tono continua cismado que o Yakuti gosta do Kashima. Só que ele descobriu que os dois são primos. Eles são primos. Primos de sangue. Ai, Japão. É um país tão evoluído em certas coisas, mas tão retrógrado e bizarro em outras. Mas eu também não vou jogar muito Tono, porque tudo nesse anime é pornográfico, tudo, cada cena, cada close. Aí depois corta pra uma cena de sexo, que eu não preciso descrever. E aí corta de novo. E aí temos o Tono conversando com o Tamura. Tamura?
conversando a contragosto, porque o Tamura só chega do nada e fala: oh, você nunca conseguiu transar, você não consegue, você é um virgem. E aí ele fala que sim, e já faz uma semana que ele tá dentro do clube e ele ainda não conseguiu. Então ele tem mais 3 semanas pra conseguir engatar em algo, ou então ele vai participar de uma orgia. Não sei como é que as pessoas problematizam esse anime, porque nada se aprofunda, então não tem como você problematizar nada. E aí, durante essa conversa, o Tono, ele descobre que o Tamura gosta do Yakuti, mas enquanto eles observam simultaneamente o Yakuti ao longe no clube de esportes que ele participa, a gente percebe que todos os homens querem o Yakuti, porque ele é um viadinho. E aí o Tamura fala: calma, eu vou contar pra você a história de como eu conheci ele. Basicamente, a história se resume aqui. O Tamura sofreu bullying. E aí, depois de apanhar muito, ele tava com o nariz sangrando. E aí surge o Yakuti e estende a mão pra ele e fala: seu nariz está sangrando. E aí, nojentamente, ele pega a manga da própria blusa e esfrega no nariz com sangue do outro. Fica com a blusa com sangue, e aquela manga vai ficar dura de sangue, porque o Yakuti é um ceboso. Depois a gente vê isso, que ele nem limpa o próprio quarto. Imagina se ele vai botar aquela blusa pra lavar. Nessa nojeira é que o Tamura meio que se apaixonou pelo Yakuti. Ai, sei lá. Não tem construção de personagem, gente. Não tem como eu entender o que é que se passa na cabeça deles. Porque eu tenho certeza que acontece muito mais coisa na cabeça de baixo do que na de cima. Aí corta pro Kashima fotografando o Tono enquanto eles estão numa estufa. E aí ele vê e fala: você está tirando fotos minhas. E aí o Kashima fala: sim, estou tirando fotos. Eu adoro tirar fotos. Por isso entrei no clube de fotografia. Mal sabia eu que ia ser obrigada a chupar rola. Corta de novo pra uma cena do Yuri dando a bunda. Só que, após dar a bunda, Yuri levanta as calças e sai correndo para o telhado da escola. E no telhado da escola, ele encontra um garoto esquisito a ponto de pular. E aí o Yuri só impede o garoto de pular, dá a chave do próprio quarto pro garoto e vai embora. Essa é a interação que eles têm. E aí, surpreendentemente, algum tempo depois, o Yuri começa a ser perseguido por um stalker que tá roubando as cuecas dele para cheirar, que coloca um monte de cartinha dentro do armário dele, lota o armário de carta e presente, entra no quarto dele sem permissão. E, que surpresa! O stalker é aquele aluno que o Yuri ajudou. E o próprio Yuri entregou a chave para que ele entrasse no quarto dele. É um stalker com consentimento. E aí, esse menino que tava no telhado é um aluno do primeiro ano que tá perdidamente apaixonado pelo Yuri e diz que ama ele e que quer muito ele porque ele salvou a sua vida. Aí o Yuri só fica puto e fala: tá bom, você é muito grudento. Aí corta pra uma cena do Yuri mamando. Só que aí, nessa cena, ele não termina mamando, porque ele nota que está sendo observado. E, não, quem está observando ele é o aluno do primeiro ano, que é obcecado por ele. E aí o Yuri vai até ele encara o aluno nos olhos e pergunta... Não lembro se ele pergunta. É que ele não pergunta nada, ele nem fala. Enfim, aí o aluno se declara pra ele de novo e fala: Yuri, por favor, eu te amo tanto. E aí o Yuri só vai lá e passa o telefone dele e aí beija esse aluno do primeiro ano. Enfim, a carne caiu no prato do carnívoro e o Yuri tá doido pra lascar esse menino. Acontece um romance ali entre eles que não tem pé nem cabeça, mas nada nesse anime tem pé nem cabeça, então não precisa de explicações. O primeiro episódio do anime acaba assim, e aí agora eu vou contar sobre o segundo episódio. O episódio começa com eles tendo que estudar pro teste da escola, porque, por incrível que pareça, ainda tem aula normal. Só que, claro, não vai ser um estudo normal. Então, a cada resposta errada que eles dão, eles têm que tirar a roupa. E do nada corta e tem um monte de homem pelado. E aí o Tono fica muito puto e fala: cara, não tem como estudar aqui. Ele vai estudar na cantina. Imagina só quem chega lá querendo ele? O Kashima. Coitado desse homem, gente. E aí eles começam a almoçar juntos enquanto estudam. E aí o Kashima fala: vamos manter esse ritmo de estudo até o dia das provas? Vamos ficar revisando juntos? E aí o Tono, meio a contragosto, fala que pode ser. Vou ver e te aviso. Porque ele tá de olho no primo dele. E aí, enquanto isso, o Yakuti tá ao longe, observando a interação entre o primo dele e o Tono, e fica lá parado, olhando, e ninguém sabe o que está se passando na cabeça dele. E aí o anime faz a gente entender
que ele está com ciúmes. Mas depois vai vir plot, gente. Tem plot, calma. Não é só baixaria. Tem história também, tem um enredo aqui dentro. Aí começa uma espécie de triângulo amoroso entre Tono, Kashima e Yakuchi, só que não tem triângulo nenhum. Aí o Yakuchi, que não é bobo nem nada, quer sabotar os planos do primo. E aí ele chega no Tono e fala assim: ai, Tono, você quer revisar comigo? E aí, como o Tono é capacho do Yakuchi, ele fala: claro que eu quero revisar com você. Mas ele não tinha combinado de revisar com o Kashima? Pois é, ele tinha. Só que aí ele tem a cara de pau de ir até o Kashima e falar: putz, não vou conseguir revisar com você. Eu tô meio mal. Depois a gente marca, tá? Outro dia a gente combina. E aí ele vai revisar com o Yakuchi. Chegando ao quarto do Yakuchi, o Tono descobre que é uma bagunça. Tem, tipo, uma pilha de coisas espalhada pelo chão que é impossível de habitar lá dentro. E aí eles perdem tempo mais arrumando o quarto que estudando e falando sobre coisa aleatória. Enfim, serviu de nada aquele estudo. Dane-se também. Ninguém tá nessa escola pra estudar. Só para dar. Daí, cortamos a cena para o ranking do sexo do mês. O Yuri, obviamente, fica em primeiro lugar, porque ele é um maníaco. E o Tono, obviamente, fica em último. E aí estão todos ali rodeando o Tono, prestes a dar muito amor para ele, a enchê-lo de amor. Quando o Kashima, notando o desespero do cara que ele tá querendo, dá uma de malandro, porque ele foi malandro. Ele fala assim: calma, não façam nada com ele, não façam nada, não. Vou explicar pra vocês por que que ele não com ninguém. É porque ele é meu namorado. E aí todo mundo fica muito chocado. Vocês namoram? Quando isso aconteceu? Como que vocês podem provar que vocês namoram? E aí o Kashima, malandrinho do jeito que é, puxa o Tono pra um beijão, que dura muito tempo. Mais tempo do que o necessário. E eu ficava adiantando os segundos. Eu ficava pulando de 10 em 10 segundos e nunca acabava o beijo. E cada vez ficava mais babado. E eu tava ficando desesperada, porque eu já tinha entendido já que eles tinham se beijado. Tá bom, já absorvi essa informação. Pode cortar essa cena. E aí quando a cena finalmente chega ao fim, acontece que o Tono e o Kashima saem por aí nos corredores, falando em voz alta, burros, dizendo: ai, ainda bem que você teve aquele plano de fingir que era meu namorado. Nossa, que bom que a gente fingiu ser namorados. Ainda bem que nos beijamos falsamente. E eles saem falando isso em voz alta. Então é claro que em algum momento alguém ia escutar. E quem escuta é o Akemi, que fala: tudo bem, eu vou guardar o segredo de vocês dois, contanto que vocês fiquem me devendo um favor no futuro. E spoiler, no anime nunca descobrimos qual é esse favor, porque o anime acaba no segundo episódio. Então dane-se você, telespectador, nunca saberás o que aconteceu. Aí corta pra cena do Akemi mamando, não, do namorado do Akemi mamando ele. Enfim, não faz, corta pra cena de sexo. Aí depois corta pra outra cena de sexo. Do Shiitake dando pro professor, porque aí é o enredo que ele tem por trás, não sei o que, só que também não é bem desenvolvido no anime, nem no mangá. E aí cortamos de novo a cena e estamos de volta no quarto do Yakuchi, com o Tono lá dentro, explorando o quarto, porque o Yakuchi chamou ele falando: olha, vem ver, eu limpei o meu quarto finalmente, dá pra andar agora no chão. E aí o Tono, que não é bobo nem nada, fala: vai aí ver seu quarto. E aí lá dentro eles começam a conversar, e aí o tempo vai passando, vai ficando de noite. Aí o Yakuchi pergunta: você quer dormir aqui? Aí o Tono fala: tá bom, tudo bem, eu vou dormir aqui. E aí dorme os dois e não sei o que. E aí que vem o plot, finalmente. O plot twist é que o Yakuchi não é gay. Ele é uma bicha patética, passiva, mas ele não é gay. Então, o que é isso? Ele não estava sentindo ciúmes esse tempo todo? Não, ele estava sentindo inveja, porque ele tem muita inveja do primo, porque o primo sempre teve tudo aquilo que ele quis e agora está no momento dele roubar a única coisa que o primo dele quer, que é o Tono. Uau! Mas esse plot não é desenvolvido, porque, como eu disse, o anime acaba no segundo episódio. Enfim, gente, esse é o resumo de Arishin Beat Club. E vocês querem minha honesta opinião? Não é nem metade daquilo que eu tava imaginando, porque vocês faziam um burburinho tão grande com relação a isso nas redes sociais, tipo Instagram, TikTok, falavam: ai, nossa, esse anime chocante.
Cara, tem coisas piores pra vocês cancelarem. Coisas bem piores. Nada dá pra ser levado a sério nesse anime. Tipo, literalmente nada. Eu me diverti muito assistindo isso. E eu ria a cada cena. Porque é claramente um anime cômico. Ele não se leva a sério. Não é como se a autora tratasse como se fosse um enredo super, mega, hiper elaborado. Eu entendo que a maior parte do horror vem de pré-adolescentes. E aí eu acho justificável, porque vocês não estão na idade pra assistir isso. Não achei nada muito grandioso, nem muito problemático, nem muito elaborado, nem muito nada. É só um anime normal que ficou hypado porque os personagens são muito, muito, muito caricatos. Foi isso. Um beijo. Tchau.